Olá, bom dia. Bom dia. O G7, grupo que reúne as 7 maiores economias do mundo, marcou uma reunião para discutir a situação do Afeganistão. Chefes talibãs que passaram os últimos anos no exílio estão voltando ao país. A comunidade internacional recebeu com ceticismo a promessa de moderação do grupo extremista. Ninguém esquece as cenas de horror do período entre 96 e 2001, em que o Talibã governou o Afeganistão. Refugiados que moram no Brasil temem pelo futuro dos parentes que não conseguiram deixar o Afeganistão. Eu estou preocupado para meus amigos, meus familiares, para todo mundo eu estou preocupado. A Polícia Federal afirmou que sites bolsonaristas atacam sistematicamente a imprensa usando o mesmo método do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a volta das coligações nas eleições do ano que vem. A proposta segue para o Senado, onde enfrenta forte resistência. O Palmeiras atropelou São Paulo e garantiu vaga na semifinal da Libertadores. E o Bragantino avançou na Sul-Americana com um golaço de antes do meio de campo. Hoje é quarta-feira, 18 de agosto. Bom Dia Brasil está começando agora. Depois de o Talibã tomar o poder no Afeganistão, no fim de semana, os principais líderes do grupo extremista começam a voltar do exílio. Eles prometeram paz e anistia àqueles que colaboraram com os Estados Unidos e as potências ocidentais, o que foi visto com desconfiança pela comunidade internacional. Vamos a Londres. Informações de Cecília Malan. Os talibãs já confirmaram a chegada de pelo menos um líder importante do grupo, não é, Cecília? Bom dia. Sim, Chico, bom dia a todos. Se trata do líder político do grupo que estava exilado no Catar. Ele negociava diretamente com o governo do ex-presidente Donald Trump a retirada das tropas americanas. Este vídeo mostra Abdul Ghani Baradar sendo recebido com festa no aeroporto de Kandahar, segunda maior cidade do Afeganistão e berço do Talibã. Ele foi preso em 2010 no Paquistão durante a guerra contra o terror, mas foi libertado 8 anos depois a pedido de Trump para negociar a paz. Entre hoje e amanhã, outros líderes do Talibã devem chegar ao Afeganistão. Ontem, porta-vozes do grupo deram a primeira entrevista coletiva após a tomada de poder e, numa ofensiva de relações públicas, tentaram passar uma imagem mais moderada e moderna. Prometeram, por exemplo, anistiar todas as pessoas que colaboraram com o antigo regime e as forças aliadas e respeitar os direitos das mulheres, desde que dentro das regras do Islã. Segundo a Casa Branca, o Talibã também prometeu deixar os civis se dirigirem ao aeroporto. Ao contrário do caos dos últimos dias, os voos militares agora decolam de Cabul de forma mais organizada. Os Estados Unidos já retiraram mais de 3.000 pessoas, só ontem foram 1.100. Hoje, um avião com cidadãos e funcionários da Embaixada Britânica chegou aqui ao Reino Unido, que planeja receber, ao todo, 20.000 refugiados afegãos, sendo que 5.000 ainda esse ano, um número baixo para o tamanho e a urgência do problema, diz a oposição. Ana, Chico. Obrigado, Cecília. Como a gente viu aí, o Talibã tenta projetar uma conduta, digamos, mais moderada. Mas especialistas em relações internacionais têm dúvidas se essa postura vai se sustentar. Eu acho que existe um temor muito justificado por parte da população do país, um pavor, na verdade, porque ninguém esquece as cenas de horror do período entre 96 e 2001, em que o Talibã governou o Afeganistão. Então, sobretudo para alguns grupos, como as mulheres, por exemplo, essas imagens do passado elas ainda estão muito vivas. E temos visto já nessas primeiras horas, depois do controle do país pelo Talibã, já algumas ações que contrariam esse discurso mais conciliatório. Estados Unidos e Reino Unido convocaram uma cúpula do G7, grupo que reúne as 7 maiores economias do mundo, para falar sobre a situação no Afeganistão. Vamos então para Nova York. Candice Carvalho traz para a gente os detalhes sobre essa articulação internacional. Candice, bom dia. Bom dia, Ana. Tudo bem? Bom dia a todos.
Ana, por telefone, o presidente americano Joe Biden e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson marcaram esse encontro virtual para a semana que vem. O objetivo da cúpula é discutir uma estratégia comum para negociar com o Talibã, agora que as tropas estrangeiras já praticamente deixaram o Afeganistão, e também coordenar uma resposta humanitária para que a comunidade internacional consiga dar assistência e apoiar refugiados e afegãos em situação vulnerável. Hoje cedo, Boris Johnson disse que o Ocidente não tem como continuar essa missão de ajudar a população no Afeganistão sem o apoio dos Estados Unidos e pediu que as Nações Unidas liderem esforços humanitários no país. O Conselho de Direitos Humanos da ONU convocou uma reunião extraordinária para a próxima terça-feira para falar de questões urgentes. Vocês viram aí, já tem relatos, né, de violência no Talibã, do Talibã contra a população. Ontem, o chefe da diplomacia da União Europeia disse que o Talibã venceu essa guerra e que vai ser preciso, sim, dialogar com o grupo extremista, mas que o diálogo só vai acontecer se o Talibã respeitar os direitos humanos. O grupo tem sinalizado que vai preservar os direitos da população, principalmente das mulheres, mas ainda não existem garantias concretas, né? Pelo contrário. A Rússia elogiou as intenções do Talibã, disse que é um sinal positivo, e a China também já disse que quer manter relações amistosas com o grupo. A nossa equipe conversou com um especialista que diz que o apoio desses dois países, da China e da Rússia, vai ser fundamental para determinar o comportamento do Talibã no cenário internacional. Se esses países incentivarem o Talibã mediante projetos econômicos, enfim, projetos com o governo, há quem afirme que existe uma possibilidade de moderação, porque esses parceiros não gostariam que o Talibã fosse um pária internacional. Para eles se tornarem mais fortes, eles precisam desse reconhecimento de atores internacionais de outros países. É isso que eles vão buscar. Agora vamos falar de refugiados afegãos. Dados da ONU já registravam 2.600.000 afegãos refugiados pelo mundo antes da retomada do poder pelo Talibã. Aqui no Brasil vivem poucos afegãos e grande parte deles em São Paulo. É por isso que nós vamos falar com a Michele Barros por lá. Michele, bom dia para você. Essas famílias estão sob muita tensão aí, a gente imagina, né? Uma angústia imensa, Chico. Bom dia para você, para a Ana, bom dia a todos. A maioria tem família no Afeganistão, não sabe nem como ajudar. Até a comunicação ali com os parentes está bem difícil. E tem gente que já vivia aqui no Brasil e agora não consegue voltar para cá. Foi Soban Habib, de 4 anos, que chamou o pai de volta para casa. Massod conta que em abril foi do Brasil para o Afeganistão para buscar a família, mas não conseguiu sair mais de lá. Por causa do coronavírus, a embaixada estava fechada. Eu mandei um e-mail para eles. Eu fiquei aqui só esperando para o visto. Quando assistiu à queda do governo e à tomada do poder pelo Talibã, queimou todas as provas de ligação com o Brasil. Se ele entra em casa, se ele sabia que você mora no Brasil, é assim, as outras coisas, né? Ele não vai deixar nós, né? Estamos muito perigoso para sair, então tudo está em casas agora. A situação é muito crítica. São poucos afegãos vivendo oficialmente no Brasil. Os registros mostram que em 2 décadas, 191 fizeram pedido de residência. A maioria dos afegãos que veio para o Brasil é de homens e vive em São Paulo. Eles chegam com o plano de arrumar um emprego, abrir um negócio e depois buscar a família. Aqui no centro, no bairro da Liberdade, trabalha nesse restaurante e mora no andar de cima um casal que nos últimos dias está aqui com o coração no Afeganistão. Rihanna e o marido estão aflitos pela filha de 24 anos que mora no Afeganistão. Pelas regras do regime talibã, mulheres que estudam e trabalham podem ser perseguidas. Só na madrugada de ontem, ela conseguiu falar com a família. As mulheres estão todas presas em casa, escondidas. Isso, tudo escondidas em casa. Não pode dar rua, não pode coisa para filhas, para comida, não pode, do mercado, não pode.
Sayed, que tem família em Cabul, também anda com a cabeça e o coração bem longe daqui. Minhas irmãs moram lá, meus tios e meus parentes, todo mundo mora lá. Eu estou preocupado para meus amigos, meus familiares, para todo mundo eu estou preocupado. Do Rio Grande do Sul, Omar pede pelas pessoas do seu país. Fiquei triste, abalado, eu não esperava isso. Eu gostaria de fazer um apelo para o governo brasileiro que aceitasse afegãos, porque lá a situação está difícil. Que apreensão, né? Olha, nós procuramos o Itamaraty para saber se há algum plano de apoio aí para trazer os parentes dos afegãos que vivem aqui no Brasil, mas a gente ainda não teve uma resposta. Chico, Ana. Obrigada, Michele. Até já. Nós vamos agora para Brasília. A Polícia Federal afirmou ao Tribunal Superior Eleitoral que apoiadores do presidente Bolsonaro usaram a mesma estratégia do ex-presidente americano Donald Trump para atacar o sistema eleitoral brasileiro. O Heraldo Pereira é quem tem os detalhes. Bom dia, Heraldo. Se está diante de desdobramentos de investigações policiais. Bom dia, Ana Paula, Chico, bom dia especialmente a você, que está sempre conosco aqui. Na origem, o que a Polícia Federal tenta identificar, há investigações baseadas nos inquéritos sobre propagação de fake news e que investiga atos contra a democracia. Trabalho sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Policiais federais brasileiros dizem que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro replicaram estratégia de comunicação adotada nas eleições de 2016 nos Estados Unidos e que é atribuída a Steve Bannon, um dos idealizadores de comunicação do ex-presidente americano Donald Trump. Ao pedir ao TSE o bloqueio de pagamentos das redes sociais a apoiadores do governo Bolsonaro que disseminam informações falsas, principalmente sobre o sistema de votação brasileiro, a Polícia Federal descreveu como o esquema funciona. Segundo a PF, os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos do Supremo Tribunal Federal já identificaram a existência de uma rede de pessoas organizadas para divulgar informações falsas e desqualificar quem transmite ideias opostas às delas. O documento foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo e confirmado pela TV Globo. No pedido feito ao TSE, a PF diz que o grupo bolsonarista promove ataque aos veículos tradicionais de informação, como jornais, rádios e TVs, para atingir o seu público de forma direta ao dissipar a distinção entre o que é informação e o que é opinião. Para a PF, essa rede pretende diminuir a fronteira entre o que é verdade e o que é mentira. A polícia afirma ainda que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro replicam um modelo de comunicação usado por Steve Bannon, que foi estrategista do ex-presidente americano Donald Trump nas eleições de 2016. E também usaram essa tática na eleição do presidente Bolsonaro em 2018. Segundo a PF, a prática foi usada também para difundir as falsas suspeitas levantadas pelo presidente Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas e o sistema de votação brasileiro. E ainda que estudos demonstraram que os esforços das instituições para desmentir esse tipo de notícia falsa não têm sido bem-sucedidos. Para a Polícia Federal, uma forma de desestimular essa divulgação é retirar os pagamentos que as redes sociais fazem aos principais propagadores das fake news. Exatamente o que o TSE determinou na segunda-feira. A PF apontou indícios de que a suposta engenharia criminosa, criada para gerar suspeitas sobre o sistema eleitoral, pode contar com o próprio presidente, com os filhos dele, Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro, e também com as deputadas Bia Kicis e Carla Zambelli, da tropa de choque bolsonarista no Congresso. Mas o corregedor-geral eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, pediu investigações mais aprofundadas para saber como se deu a ação deles e se os supostos crimes têm relação com os mandatos. Procurada pela TV Globo, a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, disse parecer estranho que um policial federal que estava na academia de polícia tenha sido nomeado por um ministro do STF para presidir um inquérito aberto de ofício. As assessorias do Palácio do Planalto, dos deputados Eduardo Bolsonaro, deputada Bia Kicis e do senador Flávio Bolsonaro não responderam. E não conseguimos contato com o vereador Carlos Bolsonaro.
E você vai ver a seguir, a Caixa começa a pagar as parcelas extras do auxílio emergencial. E entidades estudantis pedem na Justiça que as inscrições do Enem com isenção de taxas sejam reabertas. Eles afirmam que estudantes mais pobres foram prejudicados por causa da pandemia. A gente explica já depois do intervalo. Agora 8 horas e 44 minutos. Pelo menos 900 mil candidatos ao Enem deste ano emitiram os boletos da taxa de inscrição, mas não fizeram pagamento. Entidades estudantis dizem que os alunos mais pobres foram prejudicados na pandemia. O medo da Covid afugentou muitos estudantes do último Enem, como a Maria Eduarda, de Campina Grande, na Paraíba. Eu não quis arriscar e fazer a prova do Enem, então por isso que eu faltei. 55% dos inscritos não compareceram ao exame. Foi o maior índice de abstenção de toda a história do Enem. Infelizmente, com escolas fechadas em alguns estados e municípios por mais de 1 ano e meio, não foi fácil para os estudantes se prepararem para o Enem adequadamente. Mas essa ausência está prejudicando muitos alunos. É que estudantes da rede pública e pessoas com vulnerabilidade social têm direito a se inscrever no Enem sem pagar nenhuma taxa, desde que não faltem no dia da prova. De acordo com o edital, as faltas só são aceitas em alguns casos, como emergência médica, acidente no dia da avaliação e morte na família, por exemplo. O Ministério da Educação não aceitou a pandemia como justificativa e muitos dos faltantes que tinham direito ao benefício perderam. Quem tentou se inscrever para o próximo Enem já teve que pagar a taxa completa, R$ 85. Muitos acabaram desistindo. De acordo com a ONG Educa Afro, cerca de 900 mil jovens chegaram a gerar o boleto, mas não fizeram um pagamento. O Enem recebeu 3 milhões e 100 mil inscrições para a próxima edição, que deve acontecer em novembro. É o menor número de candidatos desde 2005. Entidades estudantis e partidos políticos entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o MEC para que as inscrições sejam reabertas. Eles pedem ainda que os estudantes que faltaram não sejam obrigados a pagar a taxa. Especialistas dizem que os mais pobres foram justamente os maiores prejudicados. Nós entendemos que o MEC está equivocado. O Brasil precisa ampliar as oportunidades para os pobres e negros acessarem as universidades. 900 mil jovens geraram o boleto e não pagaram por não ter dinheiro. E assim mesmo o MEC fica inacessível. Foi o caso da Maria Eduarda. O valor da inscrição pesou demais e ela desistiu de participar da prova. A taxa estava um absurdo, então para uma pessoa de baixa renda, uma pessoa desempregada, que não tem nenhuma estrutura financeira, ficaria extremamente complicado. E nós procuramos o Ministério da Educação, mas não tivemos resposta. A Caixa começa hoje a pagar as primeiras parcelas da nova rodada do auxílio emergencial. Serão mais de 20 bilhões de reais. Vamos ver as informações aqui? Então, a partir de hoje, 18 de agosto, pode sacar o benefício quem faz parte do Bolsa Família. Como nas parcelas anteriores, o pagamento será de acordo com o mês de aniversário. E os valores das parcelas mensais não mudaram. Quem mora sozinho ganha R$ 150, famílias com 2 pessoas ou mais, R$ 250 e famílias chefiadas por mulheres, R$ 375. E foi adiada pela terceira vez a votação da reforma do imposto de renda na Câmara. Esse projeto vem recebendo muitas críticas e por isso a gente está aqui com a Miriam Leitão para abordar esse assunto. Bom dia, Miriam. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Miriam. Bom dia a todos que acompanham. Bom dia, Brasil. Miriam, esse projeto já mudou um monte de vezes, mas está longe de um consenso, né? Está longe de um consenso, porque, na verdade, esse projeto, Chico, não era o necessário nesse momento. O país passou 3 anos discutindo outro grupo de impostos, aqueles impostos indiretos que iam ser unificados segundo a proposta que estava na Câmara ou no Senado. E aí o governo apresentou
uma PL sobre a reforma do imposto de renda. Então, essa reforma do imposto de renda chega fora da hora, esse é o primeiro problema. Outra coisa é que chegou muito em cima da hora, ninguém está conseguindo entender direito as várias versões que já foram feitas. Mas uma coisa, tem resistência agora dentro do próprio governo, porque técnicos que são preocupados com a questão fiscal, com o desequilíbrio nas contas públicas, acham que o projeto, por causa de várias concessões, acabou que ele ficou, ele tira mais do governo do que coloca. O que o governo estava querendo é ter mais receita no governo federal. E, para isso, ele prejudicou estados e municípios. Porque, ao reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica, isso diminui o fundo de participação dos estados e municípios, né? E aí ele cria o imposto sobre dividendos, que vai só para o governo federal. Mas tem mais um problema, tem aquele grupo de pessoas que ganham acima de 40 mil e menos de 80 mil. Esse grupo são 7 milhões de pessoas. Eles vão pagar 10 bilhões a mais. Os grandes grupos de interesses têm como chegar no Congresso e falar, não, tira o meu, tira o meu, tira o meu. Mas esse grupo não tem. E tudo isso para reajustar a tabela do imposto de renda, que era necessário, mas, ao mesmo tempo, ele desorganiza muito as coisas e cria, na verdade, muita dúvidas sobre as questões fiscais no Brasil, Ana Paula. Exato, Miriam. E esse não é o único projeto que traz insegurança para a economia e que acaba, no fim, afetando a vida de todos os brasileiros, de todos nós. Exatamente. Eu conversei essa semana, por exemplo, com o secretário de Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, e ele falou de um outro projeto, a PEC dos precatórios, que ele chama de calote técnico. E ficou claro que se não consegue votos para votar uma PL, está com dificuldades, muito mais difícil é aprovar a PEC. De qualquer maneira, no mercado financeiro há uma dúvida muito grande sobre a consistência fiscal do governo, achando que o projeto do ministro da Economia está aumentando o gasto público por razões eleitorais. E isso aí faz o quê? Insegurança em relação às questões fiscais é alimento para a inflação. E aí a gente chega nesse problema. O problema que afeta a todos os brasileiros, principalmente os mais pobres. A inflação está subindo muito e ela não tem mais o apoio de uma política fiscal. Então, isso pode elevar mais a inflação. Esse e outros problemas. O Brasil está numa situação econômica delicada, Chico e Ana. E que todo mundo já está sentindo no bolso, né, Miriam? Obrigada, viu? Até mais. Miriam. Depois do intervalo, você vai ver que a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a reforma eleitoral e a volta das coligações. Os presidentes do Senado e do Supremo se reúnem hoje para discutir os ataques do presidente Jair Bolsonaro. Agora são 8h55, hora de Brasília. A Câmara aprovou ontem à noite, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição da reforma eleitoral. O projeto traz de volta as coligações entre partidos, tema polêmico. Como é que está o clima para a votação desse projeto no Senado, Heraldo? Ana Paula, para uma votação com este significado vai sendo feito um desenho político. Regras eleitorais interessam diretamente a todo o universo da política, com repercussão também para a cidadania. Entre os pontos mais criticados está a possibilidade de volta das coligações partidárias para se eleger deputados. Tudo depende agora dos senadores. O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que já conversou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Segundo ele, para que a proposta de emenda da reforma eleitoral não seja engavetada. O texto é resultado de um acordo que obteve apoio da maioria na Câmara. Os deputados mexeram nas regras para as eleições deles mesmos, de deputados estaduais, distritais e dos vereadores. O texto aprovado em 2 turnos diz o seguinte, que partidos podem fazer alianças com quem quiserem nas eleições proporcionais do ano que vem. O próprio Congresso tinha proibido as coligações na reforma política de 2017. A relatora da proposta justificou o retorno das alianças. Além de reduzir os gastos de campanha, ainda permite uma diminuição no número de candidatos, que é mais compatível com o financiamento público. A volta das coligações é legítima. É um direito que você tem de coligar com outro partido da mesma ideologia. E quem tem que resolver essa situação, o modelo eleitoral do Brasil, é o Congresso Nacional Brasileiro. Não é o TSE.
Apesar da aprovação, a mudança na regra é bastante criticada, principalmente porque ela favorece as chamadas legendas de aluguel, partidos sem ideologia que negociam vantagens em troca de apoio político. Mas só 6 partidos, PSD, PDT, PSOL, Novo, Rede e Cidadania, orientaram o voto contra as coligações. Muitas vezes na coligação você vota em um partido, elege o outro sem saber qual será a defesa em qualquer parlamento. Por isso, a coligação no Brasil, com tamanha sopa de letrinhas de partidos que existe, não abre possibilidade de estabelecermos uma democracia sólida, forte, capaz de enfrentar os desafios que o nosso país precisa, cobrando dos representantes a questão ideológica para a qual foram eleitos. O fim das coligações proporcionou a eleição de Câmara de Vereadores melhores, com partidos mais coesos. E agora o que nós estamos propondo? A volta das coligações. É realmente retroceder, isso é passado. Especialistas também criticam o retorno das coligações. Um retrocesso porque funciona uma coligação, a grosso modo, como um casamento com união total de bens, com data para começar e data para terminar. Começa no registro de candidatura, termina na data da eleição. Daí os partidos seguem separados uns dos outros na sua vida parlamentar. E isso acaba induzindo a erro o eleitor brasileiro. Ontem, deputados recuaram em um ponto da cláusula de desempenho. Decidiram retirar do cálculo senadores eleitos ou já no mandato, para que partidos tenham acesso ao dinheiro do fundo partidário e ao tempo de rádio e TV. A flexibilização foi barrada nessa segunda votação. Pelo texto aprovado, para ter acesso aos benefícios, fica valendo a regra atual. O partido tem que eleger, no mínimo, 11 deputados em 1/3 das unidades da federação na eleição do ano que vem. Agora, as mudanças nas regras eleitorais dependem do Senado. Diversos senadores de diferentes partidos vêm repetindo que há muita resistência lá. E qualquer alteração só valerá para a eleição do ano que vem, se for aprovada e promulgada pelo Congresso até o dia 2 de outubro. Os senhores senadores, eles decidem. Eu só pedi o respeito ao presidente Rodrigo Pacheco de, em a Câmara aprovando o segundo turno, ele pautar a PEC, mas sem compromisso nenhum de resultado. O resultado dos senhores senadores é quem vão praticar. No plenário do Senado Federal, proposta de emenda à Constituição, como é o caso da mudança das regras eleitorais, depende dos votos favoráveis de pelo menos 49 dos 81 senadores em 2 turnos de votação. Votação da reforma eleitoral, possibilidade de mudança nas regras. Assunto para Gerson Camarote. Camarote, o que vem na votação do Senado? Passa ou não passa? Bom dia. Bom dia, Heraldo. Bom dia a todos. Heraldo, o que a gente está vendo é que há, sim, uma pressão enorme da Câmara dos Deputados. Foi fechado um compromisso, isso é importante, entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para votação rápida. O presidente do Senado, ontem à noite, acabou confirmando esse compromisso, ou seja, vai colocar em votação no Senado Federal. Agora, isso significa que vai passar a um longo caminho. A dificuldade é enorme no Senado Federal, porque a necessidade é de uma emenda à Constituição. Então, você precisa aprovar com 49 votos em 2 votações no Senado Federal. Isso não é algo fácil, porque você tem uma resistência de vários partidos, mesmo de lideranças que encaminharam favoravelmente a coligações, a volta das coligações na Câmara dos Deputados. No Senado, a avaliação é diferente. Por exemplo, o MDB, a maior bancada. Você tem resistência também do PSD, que é a segunda maior bancada, e por aí vai no Senado. Então, não significa necessariamente votar aprovação. Agora, haverá sim uma pressão enorme de deputados, porque para esses deputados a volta das coligações é uma espécie de sobrevivência. Heraldo, agora tem um outro assunto que está em destaque aí, Camarote, desculpa. Tem um outro assunto que está em destaque aí em Brasília. Ficou para hoje a reunião dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, ministro Fux, e o presidente do Senado, Pacheco. Na pauta, as ameaças. E o presidente Jair Bolsonaro
vem fazendo de entrar com pedido de impeachment contra ministros do STF. O que você tem de novo nessa história aí? Bom dia, Camarote. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia. Olha, Chico, você tem duas questões importantes. Primeiro, vai ter um encontro, à 1h, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o presidente do Supremo. Na sequência, às 6h, já depois da sessão, às 18 horas, vai ter um encontro com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. No encontro primeiro, a ideia é manter o bom diálogo que hoje há no Congresso Nacional. No segundo encontro com o representante do Palácio do Planalto, Ciro Nogueira, a ideia é mais ouvir. O Supremo está muito atento, muito incomodado com essa questão do pedido de impeachment de 2 ministros da Corte. No Senado também há um incômodo e o recado é muito claro do Senado Federal. Se o presidente continuar colocando dificuldades, muito provavelmente você vai ter dificuldade também para votar o nome indicado pelo presidente André Mendonça para ministro do Supremo Tribunal Federal. O Senado vai segurando essa votação e essa análise enquanto tiver problemas causados pelo presidente Jair Bolsonaro. Momento de entendimento, negociação, acordo. É isso. Gerson Camarote, Heraldo Pereira, Gerson Camarote. É isso aí, estamos juntos. Essa reunião que se referiu ao Camarote vai ser no gabinete do presidente do STF, ministro Luiz Fux, à tarde. A gente volta já depois do intervalo. Você vai ver que uma operação da Polícia Federal procura 60 suspeitos de desvios na área da saúde do Pará. E chega a quase 2.000 o número de mortos no terremoto do Haiti. As chances de se encontrar vítimas com vida diminuem a cada dia. Agora são 9h08, hora de Brasília. A Polícia Federal cumpre agora de manhã 60 mandados de prisão em 8 estados na segunda fase da Operação SOS, que investiga desvios na saúde no Pará. A operação mira um núcleo empresarial responsável por contratos superfaturados para a gestão de hospitais. Os desvios são estimados em 450 milhões de reais. Na primeira fase da operação, em setembro do ano passado ainda, o gabinete do governador do Pará, Helder Barbalho, foi alvo de um mandado de busca e apreensão. E 2 secretários foram presos. Essa parte do inquérito foi desmembrada e corre no STJ. O governo do Pará informou em nota que não é alvo da operação de hoje e que apoia as investigações. A Prefeitura do Rio anunciou que a vacina da Covid vai ser obrigatória para todos os servidores do município. Essa medida, publicada hoje no Diário Oficial, também vale para funcionários terceirizados. O decreto prevê advertência e até demissão para quem se recusar a tomar a vacina. Outras cidades, como São Paulo, já adotaram essa exigência. Vamos ver como é que está a vacinação no país? Números levantados pelo consórcio de veículos de imprensa. Em 24 horas, 1.710.000 pessoas receberam a primeira dose. No total, então, quase 118 milhões. Com a primeira dose, 55,5% da população. E em 24 horas, mais de 1 milhão de pessoas receberam a segunda dose ou a vacina em dose única. Então, agora são 51,5 milhões de pessoas totalmente imunizadas, 24,3% da população. Agora, os números da pandemia. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.137 mortes, 38.218 novos casos. E são, ao todo, 570.718 vidas perdidas desde o começo da pandemia. E o número de casos já passa dos 20.400.000. Agora vamos falar das médias. O Brasil registrou, em média, 833 mortes por dia nos últimos 7 dias. Isso é 10% a menos do que há 2 semanas atrás. E a média de novos casos está em 29.117 por dia, redução de 11% na comparação com 14 dias atrás. Mas é preciso ter cuidados, porque a gente viu nas últimas 24 horas mais de 1.100 mortos. E a cúpula da CPI da Covid já considera que há elementos suficientes para pedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por crime de falsificação de documento. Heraldo, essa discussão surgiu ontem depois do depoimento do auditor do Tribunal de Contas da União, né? Chico, é uma parte da investigação que segue também na dependência de análise técnica.
Perícias já pedidas pela CPI poderão indicar o que pode-se ter como suporte para as provas que a investigação busca obter. O auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques, disse que um rascunho de um relatório que ele escreveu sofreu adulteração. O texto falava na possibilidade de supernotificação de casos de Covid-19. Caminho, supostamente, para que estados e municípios recebessem mais verbas públicas, e abordado pelo presidente. Diante do plenário da CPI, o servidor Alexandre Marques disse que decidiu por conta própria fazer uma análise do número de mortes por Covid-19. Que no dia 31 de maio compartilhou o arquivo digital com colegas do TCU. E que a proposta de investigar se em estados e municípios haveria supernotificação do número de vítimas teria sido rechaçada pelos demais auditores. Segundo ele, por falta de consistência. Na conversa que tive com a colega que está coordenando o trabalho e que é aberta para toda a equipe, concordamos que seria impossível haver um conluio para deliberadamente supernotificar os casos de óbitos de Covid-19. Por mensagem de celular, Alexandre diz que compartilhou o rascunho da análise com o pai dele, coronel da reserva Ricardo Silva Marques. Ele teria repassado o conteúdo para o presidente Jair Bolsonaro. Os dois foram colegas na Academia Militar das Agulhas Negras. O coronel assumiu a gerência da Petrobras por indicação do presidente. No dia seguinte, 7 de junho, o presidente da República divulgou o que era a análise do servidor Alexandre Marques e apoiadores dele na internet passaram a propagar o texto com possíveis alterações, entre elas a inclusão do nome do TCU no título. O tribunal negou a autoria do estudo. Horas depois, o presidente admitiu que o relatório não era do TCU. Insistiu, sem mostrar provas, que haveria supernotificação de óbitos da Covid. Acusou gestores de estados e municípios de aumentar os dados em busca de mais verbas públicas. A investigação parlamentar decidiu que vai ser feita perícia em mensagens trocadas entre o servidor Alexandre Marques, o pai dele, coronel Ricardo Silva Marques, e o presidente. A cúpula da CPI da Covid levantou a possibilidade de pedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por falsificação de documento, consequência do depoimento do servidor Alexandre Marques. CPI da Covid-19 do Senado ouve logo mais à tarde o advogado Túlio Silveira, representante da empresa Precisa Medicamentos. Nas negociações para aquisição pelo governo federal dos contratos da vacina indiana Covaxin, lá estava a Precisa Medicamentos. Vamos lá agora, então, para a previsão do tempo. Jaqueline Brasil já por aqui. Hoje temos extremos, né, Jaqueline? Alerta de tempo seco e alerta de temporal também. Bom dia para você. Isso mesmo, Ana. Bom dia para você, para o Chico e bom dia para todos. Vamos começar pelo risco de temporal, que vale para parte da região sul do país, Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. A chuva acompanhada por raios, ventania e granizo já atingiu algumas cidades gaúchas. Em Pelotas, choveu granizo durante a madrugada e em Santa Maria, a chuva veio acompanhada por muitos raios. E é essa forte corrente de ventos que está arrastando as áreas de instabilidade e formando as nuvens de temporal. Hoje pode chover também em quase toda a região norte, da divisa de Rondônia com Amazonas até o Pará. Pode escapar uma chuva também no Espírito Santo, no leste nordestino e nessa área do Maranhão. Em grande parte do país, o tempo fica firme. No Tocantins, interior do Nordeste, no Centro-Oeste, nesse pedaço do Sul e aqui no Sudeste. Em São Paulo, hoje vai esquentar. Imagens ao vivo, máxima de 31 graus. No Rio, máxima de 32. Com calor, alguns moradores se animaram para caminhar na praia, mas olha só o que encontraram. Uma baleia morta. Foi na praia de São Corrado. Triste, né? Hoje permanece o alerta de ar seco. Isso vale para toda essa área em vermelho escuro. O índice pode ficar abaixo dos 20% de novo. E além da umidade baixa, outra preocupação é a falta de chuva. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, não chove há mais de 2 meses. A seca mudou a paisagem, as imagens impressionam. Os açudes estão sumindo a cada dia e não tem previsão de chuva. E em Campo Grande, hoje, faz 37 graus, é a mesma máxima prevista para Palmas, também para Teresina e até Curitiba esquenta hoje, máxima de 29. Hoje em Cuiabá faz 40 graus. Ontem já foi registrada a maior temperatura do ano, um 40,2, e hoje a temperatura pode subir mais ainda.
Chico, Ana. E a gente chama isso de inverno. Obrigado, Jaqueline. No Haiti, o trabalho de resgate das vítimas do terremoto foi retomado depois da passagem da tempestade tropical Grace. As chuvas e ventos fortes destruíram tendas usadas pelos desabrigados que reclamam da falta de ação do governo. As chances de se encontrar vítimas vivas diminuem a cada dia. E ainda assim, 16 pessoas foram retiradas com vida dos destroços de um prédio ontem. Os registros oficiais contabilizam agora 1.941 mortos e 9.900 feridos. Nos hospitais haitianos, a situação continua caótica, com superlotação e falta de profissionais de saúde e de medicamentos. Depois do intervalo, o Talibã reprime uma manifestação na cidade de Jalalabad, no Afeganistão. Pelo menos 3 pessoas morreram. No futebol, o Palmeiras atropela o São Paulo e já está na semifinal da Libertadores. O Bragantino também avança, só que na Sul-Americana e com direito a golaço. A gente mostra mais já já. 9h21 agora. Agora vamos falar de futebol, porque o Palmeiras eliminou o São Paulo e está classificado para a semifinal da Libertadores. Olha aí, Zé Rafael deu um belo passe para o Rafael Veiga abrir o placar. No segundo tempo, Danilo tentou se livrar da marcação e Dudu aproveitou a sobra. Patrick de Paula roubou a bola, chutou forte e garantiu a vitória por 3-0. O adversário do Palmeiras na semifinal será o vencedor do confronto de logo mais à noite entre Atlético, meu Galo, e o River Plate da Argentina. O Bragantino avançou para a semifinal da Copa Sul-Americana, o melhor resultado do clube em uma competição internacional. A classificação veio com vitória sobre o Rosário Central da Argentina. Arthur fez um golaço no finalzinho do jogo. Olha aí, ele chutou do meio de campo, 1-0. Agora o Bragantino espera o adversário da semifinal, que sai do confronto entre Santos e Libertad do Paraguai. Vê se para essa mania de goleiro ficar no meio de campo, né? Na Série B do Brasileirão, o líder Curitiba venceu a Ponte Preta, foi 2-0. Val arriscou de longe e o goleiro Ivan deixou passar. Vagninho fez o segundo gol do Curitiba. Com o resultado, a Ponte fica perto da zona do rebaixamento na 15ª posição. Agora, o Cruzeiro se afastou um pouco do Z4, depois de vencer o Náutico. O Thiago fez o único gol do jogo e essa foi a 5ª derrota seguida do Náutico. Vamos voltar agora para Londres. Agora há pouco, um protesto reprimido pelo Talibã terminou com mortes na cidade de Jalalabad, no Afeganistão. E a Cecília Malan tem todas as informações para a gente. Cecília. Ana, segundo agências internacionais, ao menos 3 pessoas morreram e 12 ficaram feridas. Nas imagens é possível ouvir uma série de tiros durante esse protesto de um grupo de cidadãos afegãos. Eles carregavam a bandeira do Afeganistão e se opunham à substituição da bandeira do país pela bandeira branca do Talibã, um sinal de resistência ao controle dos extremistas agora no poder. Segundo a imprensa local, os tiros partiram do Talibã. Essa repressão acontece um dia depois da coletiva de imprensa em que o porta-voz do grupo extremista prometeu moderação. Já na capital, Cabul, um representante das forças da OTAN relatou uma confusão no aeroporto. 17 pessoas ficaram feridas em uma correria diante do portão de entrada. Como a gente vem mostrando aqui no jornal, desde domingo, civis tentam embarcar nos aviões que vários países estão enviando para resgatar seus próprios cidadãos. As autoridades disseram que só quem tiver passaporte e visto de viagem deve ir até o aeroporto. A situação no Afeganistão é bastante instável, como a gente pode ver. Nós vamos seguir acompanhando, é claro. Boa quarta, gente, e até amanhã. Obrigado, Cecília. Vamos agora às últimas notícias da Michele, começando dando parabéns para ela, que é aniversário dela hoje, é isso? Feliz aniversário! Parabéns, Michele! Ah, que maravilha, que delícia! Obrigada, Chico, Ana, obrigada a todos. Olha, a gente vai encerrar aqui em São Paulo com a notícia de que a Anvisa autorizou o Instituto Butantan a usar a Coronavac no lugar do placebo nos testes clínicos da Butanvac, que é a nova vacina contra a Covid que está sendo desenvolvida aqui no estado de São Paulo, né?
Como o placebo não oferece proteção, essa seria uma forma de atrair mais voluntários. Essa mudança foi pedida pelo Butantan. A alteração vale para a primeira etapa da pesquisa, que começou no mês passado. Assim, parte dos 400 voluntários vai receber a Butanvac e a outra parte a Coronavac. Boa quarta para todo mundo. Aqui no Planalto Central, a notícia também é sobre o combate à pandemia. Reunião prevista para hoje da diretoria da Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, para avaliar a ampliação do uso emergencial da vacina Coronavac para crianças com mais de 3 anos de idade. Expectativa aí. Bom dia. Obrigada, Heraldo. Michele, curta muito o seu dia. Vamos lá para mais você. Ana Maria Braga, bom dia. Olá, bom dia, Ana Paula, bom dia, Chico. Hoje aqui a gente vai tirar dúvidas sobre exatamente a vacinação anti-Covid e todas as novas correntes que andam surgindo. Tem muita coisa acontecendo. Vamos falar também de beleza, explicando o que é a infinidade de dermocosméticos que existem nas farmácias e que a gente não sabe, chega lá não sabe bem para que serve. É o beabá dos ácidos. E no feed da Ana tem maquiagens impressionantes, desafios, histórias inusitadas do outro mundo, lá do além. E na culinária, claro que é imperdível, porque é um salsichão recheado com batata cozida, temperos que deixam um sabor divino e como você está vendo um bacon ali, é irresistível, né? Tem de um tudo aí, Ana Maria. Você de casa, então, fica com mais você. Ótimo dia e até amanhã. Até de manhã. Olha, muito obrigado pela sua audiência na terra de Érico Veríssimo, Cruz Alta, Rio Grande do Sul, fazendo 200 anos hoje. Parabéns. Vamos nessa, suave na nave. Até amanhã.